Olá, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais um vídeo aqui referente à palavra de Deus, e hoje Deus me toca para falar sobre a prudência. E para poder fazer alusão a essa referência, a essa palavra tão importante em nossas vidas, eu quero trazer algo da parte de Deus, na palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo de número 25, do versículo 1 ao versículo 13. Vou ler rapidamente a palavra de Deus, só para a gente poder conseguir visualizar e receber aquilo que Deus quer falar conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra muito clara referente à prudência, que nos leva a entender a necessidade da gente ser prudente. Isso faz com que a gente consiga estar preparado para o dia em que a gente muitas das vezes não sabe o que pode vir a acontecer, algo que venha nos favorecer. Ou seja, a prudência nos traz uma percepção de que muitas das vezes a gente vai precisar estar preparado para o dia mau. A gente vai precisar estar preparado quando aquilo que está reservado para acontecer em nossa vida, e quando aí esse dia chegar, a gente vai estar pronto para poder executar o que nos é reservado, para poder receber o que nos está guardado para nós, e para que a gente também não deixe de usufruir, caso nos falte a prudência, daquilo que Deus tem como promessa em nossas vidas. E a gente sabe, irmãos, que muitas das vezes a falta da prudência faz com que a gente sofra consequências ruins em nossas vidas. E às vezes a gente quer condicionar a nossa prudência a leis humanas. Mas nem sempre a gente necessita de uma lei humana para a gente saber o que é certo e o que é errado. Nem sempre a gente precisa ouvir alguém dizer que estamos errados para a gente entender que a gente precisa fazer o que agrada a Deus. Porque isso, antes mesmo da gente, do homem ser condicionado à lei humana ou até mesmo à lei de Deus,
a gente vê que lá na criação, lá no princípio da criação do homem, quando Deus ele cria um homem à sua imagem, à sua semelhança, Deus ele não cria o homem, ele não criou o homem para pecar. Ele criou o homem para que tivesse uma relação com ele. Mas Deus sabia ou não sabia que um homem ia pecar? Sabia. E Deus, já sabendo que um homem ia pecar, Deus colocou algo no coração do homem para deixá-lo preparado para o pecado. Que não é uma lei como a lei dos 10 mandamentos. Deus ele colocou no coração do homem algo chamado uma lei moral. Uma lei que cada um de nós temos guardado em nossos corações. Uma lei que antes mesmo de Caim saber que não podia matar o seu irmão, ele sabia que quando ele matou, ele tinha feito algo de errado. Antes de Deus ter criado a lei, em que uma dos mandamentos dessa lei é não matarás. Isso foi antes de Deus colocar os 10 mandamentos à disposição do homem. Mas ele já sabia que o que ele tinha feito estava errado. Da mesma forma que quando Abel ofereceu a Deus o sacrifício que agradou a Deus, a Bíblia fala lá em Hebreus 11, Deus dando testemunho de Abel como um homem justo, antes mesmo de ter uma lei para dizer o que é justo e o que não é. Então, a gente entende com essa palavra, a gente entende através do que Deus quer falar conosco, que nós sabemos quando nós estamos cometendo algo que não é do agrado de Deus. E não precisa a gente atravessar um sinal vermelho no trânsito para dizer que o que a gente está fazendo está errado. Mas muitas das vezes a gente acaba se deparando, por exemplo, com um carro de polícia, e por mais que a gente esteja apressado, por mais que a gente tenha o costume de atravessar um sinal vermelho, ao a gente ver um carro da polícia perto da gente, isso faz com que a gente não ultrapasse o sinal vermelho, porque a minha imprudência nesse caso vai trazer para mim consequências que vai doer no meu bolso, que vai fazer talvez eu perder o meu carro, minha habilitação. E infelizmente o homem só quer respeitar, o homem só quer ser prudente quando ele não vê na sua frente algo que vai trazer alguma coisa que vai prejudicá-lo de imediato. Mas a prudência é exatamente a gente cumprir o que é certo, a gente fazer o que é certo quando ninguém está olhando. É a gente conseguir ter uma percepção de que lá na frente a consequência da minha prudência vai trazer para mim benefícios e consequentemente bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes talvez é isso que esteja faltando para cada um de nós. Entender que às vezes a gente passa por muitas coisas ruins porque nos faltou a prudência. Entender que a gente ainda não tomou posse daquilo que é nosso, que já é nosso, porque tem nos faltado prudência de buscar mais a Deus, tem nos faltado prudência de consagrar nossa vida a Deus, tem nos faltado a prudência de confiar mais em Deus, tem nos faltado a prudência de fazer o que agrada a Deus. E para isso, eu te falo do fundo do meu coração e baseado na palavra. Você já tem guardado no seu coração. Você já sabe que quando eu erro,
eu já sei que eu estou cometendo uma imprudência. Então, Deus, Ele coloca uma escolha para a gente. Qual é o futuro que a gente vai querer para a nossa vida? O futuro das virgens prudentes, que quando o noivo chegou, elas estavam preparadas com as suas lamparinas acesas, porque elas perceberam que talvez na hora que o noivo chegasse, elas não teriam suas lamparinas acesas se elas não levassem mais azeite. E por isso, por prudência, por um sentimento de se sentir preparada para um momento indevido, elas levaram azeite de sobra e conseguiram entrar nas bodas. Ou a gente vai querer o futuro das loucas, de deixar tudo para a última hora, e quando for a hora da gente conquistar aquilo que é nosso, a gente ficar preocupado com outras coisas, e quando a gente for resolver uma, a outra fica para trás. Quantas vezes a gente não faz isso em nossas vidas? Quantas das vezes a gente não deixa tudo para a última hora e acabamos não tendo a excelência de Deus em nossa vida? Então saiba que dentro do seu coração existe essa lei moral, uma lei que não está condicionada à lei humana, uma lei que foi transferida para o nosso coração a partir do momento que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Antes da queda, essa lei ela não tinha ainda entrado em conflito, porque o homem vivia inocente, não sabia a consequência do pecado, e por isso não pecava, ainda não conhecia o pecado. Mas a partir do momento que o homem pecou, automaticamente essa lei moral passou a ter uma influência na vida do homem, e cabe a mim e cabe a você de escolher o que a gente vai querer para a nossa vida. No momento em que o pecado quiser influenciar nas nossas decisões, o momento que o pecado quiser levar a gente para interesses que não é do agrado de Deus, essa lei moral vai entrar em ação na sua vida. E claro, mais ainda, com a presença do Espírito Santo, que a gente passa a herdar quando a gente aceita Jesus. Recebemos um fortalecimento, e a prudência, quando a gente está levando a palavra de Deus a sério, ela fica mais aparente em nossas vidas. Aqui fala de lamparina, ou seja, fala de luz, fala de algo que não se apagou quando o noivo chegou. E por que a gente faz, a própria palavra de Deus faz dela luz? Lá no Salmo de número 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando a gente tem a palavra de Deus, quando a gente se aproxima de Deus através da palavra, a gente tem luz para os nossos caminhos. E essa luz, ela pode representar para nós o temor de Deus em nossa vida. E quando nós temos o temor de Deus em nossa vida, através da sua palavra, nós passamos a ser mais prudentes, nós passamos a ser mais sábios, nós passamos a procurar em ter prazer na lei do Senhor,
em ter prazer em agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus traz para a gente o temor e, consequentemente, um fortalecimento para sermos mais prudentes. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor, no Senhor, é o princípio da sabedoria. Perceba que está tudo condicionado uma coisa a outra. Então toma posse dessa palavra. Receba dessa palavra, que eu tenho certeza que a prudência influenciará na sua vida a conquistar as vitórias que já está reservado para você. Que Deus te abençoe e tome posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.